Tô? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando, então, 3 coisas legais aqui sobre os óleos essenciais, né? Primeiramente, então, o que são os óleos essenciais, né? São, então, extratos puros das plantas, são extraídos das plantas, são soluções naturais para o seu bem-estar e saúde. E o que acontece? No momento que é feito, então, né, uma planta, por exemplo, a gente está mostrando aqui a hortelã-pimenta. Então, no momento que os óleos são extraídos, né, da planta, eles passam por um processo de destilação. E com isso, então, ele se torna muito mais potente do que uma erva, de que tomar um chazinho, né, de hortelã, por exemplo. Então, eles se tornam altamente concentrados, é o que a gente fala, né? Eles são muito concentrados, então basta uma gota para poder sentir, né? Além do aroma, a potência e a ação desse óleo essencial. Então, eles podem ser encontrados em qualquer parte da planta, pode ser do fruto, das folhas, das flores, das raízes, do caule. De qualquer parte da planta a gente pode encontrar, então, e pode extrair esses óleos essenciais. E quando é o caso das frutas, né, dos cítricos, aí o processo é por prensagem a frio. Então, aquela casquinha assim que sai quando a gente espreme assim a laranja ou uma tangerina, que sai aquele líquido, aquele é o óleo essencial. Então, quando a casca, né, passa pela prensagem a frio, a gente vai extrair, então, o óleo essencial dos frutos, né? Então, os óleos essenciais, imaginem que ele protege a própria planta contra agressões do meio ambiente, contra agressões como também de extremos da natureza, o sol muito forte, ou a neve, ou protege a planta contra ataques de herbívoros, né, de micro-organismos. Então, da mesma forma, vai fazer para nós no nosso organismo. Então, vai nos proteger também, né, porque os óleos essenciais são eficazes por isso, né, porque eles também vão atuar no nosso organismo a nível celular, né. Então, como os óleos essenciais, eles contêm diversos tipos de compostos químicos, eles não têm resistência, né, a vírus e a bactérias, tão diferente, né, de um remédio, né, de um antibiótico que cria resistência, né? Os óleos essenciais não têm resistência nenhuma, né? Então eles atuam, né, por ter essa camada oleosa que compõe aí a nossa célula, eles conseguem penetrar dentro da célula atuando aí contra os vírus e também externamente também, né? Reduzindo assim as ameaças que a gente recebe também do meio ambiente, né? Então isso é extremamente eficaz, né, o uso dos óleos essenciais para a nossa saúde, tá? Então, por que a gente hoje escolhe? Vou falar um pouquinho de mim, assim, né? Quando eu comecei com os óleos essenciais, eu tomava medicação para dormir, não conseguia dormir direito, meu sono era muito ruim, assim, né? Minha qualidade de sono. E hoje, eu não tomo mais remédio para dormir. Eu uso os óleos essenciais. Eu comecei com a lavanda e com a laranja, comprei um difusor e assim eu consegui tirar, né, os remédios aí na hora do sono, né? Não precisei mais usar os remédios. Então a gente vai ter muito mais saúde porque a gente vai usar algo 100% natural. A gente vai gastar muito menos com os remédios de farmácia, tá? E mais do que isso, eles são 100% naturais. Então, em vez da gente ficar usando coisas aí sintéticas, né? Toma um remédio e aí ataca nosso estômago, né? Então, sempre vai ter um efeito adverso aí quando a gente toma as medicações. E com os óleos essenciais, não. Então, eu comecei a modificar meu sono, mudou totalmente meu padrão do sono usando lavanda com laranja, né?
Hoje, aí eu comecei depois disso a experimentar outros, né, que eu fui descobrindo também, como o Serenity, o cedro. Hoje eu estou na fase do cedro, usando o cedro, porque o cedro, ele, quando a gente às vezes acorda de madrugada e começa com aqueles pensamentos, né, o cedro, ele vai atuar justamente naquele sono REM, quem não consegue entrar no sono REM. Então, é excelente esse óleo aí, né, o cedro. Engraçado que, né, no início eu não usava muito ele, aí eu comecei a descobrir o quanto que ele é poderoso também, quanto ele é muito bom para minha saúde aí no caso do sono. Então, os óleos essenciais são alternativas fantásticas, sem efeito natural, nos trazem segurança. E os óleos essenciais da doTERRA, né, a gente pode ter assim a maior confiança, porque eles são totalmente puros. A gente vai falar disso mais para frente, né? Da pureza e da potência dos óleos e por que, né, dessa potência e da pureza dos óleos essenciais.